Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Charles Petrucelli, eu sou o criador dessa plataforma Glaucoma para Pacientes, que é um canal que a gente encontrou para informar a população geral, né, e as pessoas portadoras de glaucoma ou parentes de pessoas que possuem glaucoma, para se orientarem melhor de uma forma simples e fácil sobre as questões que são importantes dentro do glaucoma. Tá? E hoje, dando continuidade às nossas aulas, né, nós estamos hoje na segunda aula, que nós vamos falar sobre os fatores de riscos no glaucoma. O que seria fator de risco? Né, são aquelas pessoas que têm uma probabilidade maior de desenvolver glaucoma do que a população geral. Tá? Então agora eu vou passar para os slides para a gente dar continuidade à nossa aula. Então vamos iniciar a nossa aula aqui. Qual que é o tema de hoje? Quem são as pessoas com os maiores riscos para desenvolver glaucoma? Ou seja, quem tem os maiores fatores de risco e que precisa ter o maior cuidado na investigação do glaucoma. Então, eu separei aqui 3 tipos de fatores de risco para facilitar o nosso entendimento durante a aula, tá? Então, o primeiro é o fator de risco paciente dependente. O segundo é o clínico geral dependente. E o terceiro é o oftalmologista dependente. Então, nós vamos começar pelos fatores de risco paciente dependente. Quais são eles? É o histórico familiar, ou seja, todo mundo que tem alguém na família com glaucoma, ele tem uma probabilidade muito maior do que as pessoas que não têm história de glaucoma na família a desenvolver glaucoma. Então, a nossa sugestão é que todas as pessoas que têm alguém na família com glaucoma procurem um oftalmologista para fazer uma avaliação, uma consulta de rotina e ver se você tem uma possibilidade maior de desenvolver a doença. Se tiver, né, provavelmente vai ser pedido uma propedêutica de glaucoma para confirmar ou não esse diagnóstico, tá? Um outro fator de risco é a idade acima de 40 anos. Tá? Então, a gente recomenda que todo paciente acima de 40 anos, ele procure o oftalmologista uma vez ao ano para, entre outras coisas, investigar glaucoma. Tá joia? Um outro fator de risco é a etnia negra, que para o glaucoma de ângulo aberto, ele tem uma probabilidade maior, tá, em relação às outras etnias, de desenvolver glaucoma. E, além disso, quando uma pessoa de etnia negra tem glaucoma, normalmente o glaucoma costuma ser mais agressivo do que em outras etnias. Tá? A etnia amarela, né, os asiáticos, eles também têm uma probabilidade maior de desenvolver glaucoma. Porém, é o glaucoma de ângulo estreito, ou glaucoma agudo, né, como é mais comumente chamado, tá? E esse tipo de glaucoma, ele requer uma preocupação um pouco maior. Por quê? Porque geralmente o glaucoma agudo, ele acontece com pressões muito altas, e que, consequentemente, se não for tratado isso de maneira rápida, o paciente ele pode perder a visão em poucos dias. Então, a gente orienta que pacientes que começam a apresentar dor forte no olho, de uma hora para outra, né, principalmente pessoas com histórico na família de glaucoma de ângulo agudo, né, de ângulo fechado, né, e que tem a etnia amarela, que procure imediatamente o oftalmologista. Um outro fator de risco é o histórico de trauma ocular. Né? Como eu falei na aula anterior, o glaucoma ele se dá por uma perda da regulação entre a produção de um líquido dentro do olho e o escoamento dele. Então, quando a gente tem um trauma ocular, é muito comum esse escoamento ele ficar prejudicado. Então, consequentemente, você vai ter o líquido vai ficar mais represado ali, consequentemente aumentando a pressão, podendo levar a um glaucoma secundário por trauma ocular. E, por último, eu coloquei aqui o uso prolongado de corticoide. Essa informação aqui ela é muito importante, porque muitos pacientes fazem uso crônico de corticoide. Né? Pacientes com história de alergia ocular pinga muito colite corticoide no olho. Paciente com histórico de doenças respiratórias também usam muito corticoide. Pacientes com doenças imunodepressivas também costumam usar muito corticoide. Então, pessoas que, por um motivo ou outro, usem muito corticoide, façam controle periódico com o seu oftalmologista para acompanhar a pressão do olho. Tudo bem?
Então, vamos agora para os fatores de risco clínico geral dependentes. O que são isso? São aqueles fatores onde o médico clínico geral é capaz de identificar e encaminhar o paciente para um oftalmologista para que o oftalmologista avalie a possibilidade de glaucoma ou não. Um deles é o diabetes mellitus tipo 2, tá? Outro é enxaqueca, né, que é muito comum em pacientes com glaucoma de pressão normal, né, que nós vamos falar isso posteriormente, que é um tipo de glaucoma que cursa com pressões normalmente consideradas normais, tá? A apneia do sono, que também tem um fator, né, fisiopatológico também parecido, tá? Ela diminui, ela gera isquemia no nervo óptico. E a obstrução de carótida também, porque ela vai diminuir a quantidade de sangue, vai diminuir o número de nutrientes na cabeça do nervo óptico, né, que é o nervo que nos faz enxergar, e, consequentemente, a gente vai poder desenvolver e progredir no glaucoma. Então, esses fatores de riscos, o próprio clínico geral, ele tem a capacidade de identificar e encaminhar esses pacientes ao oftalmologista. E, por último, tem os fatores de risco oftalmologista dependente. O que seria isso? São aqueles fatores de risco no qual o paciente ele normalmente vai ao oftalmologista para uma consulta de rotina e, entre outros exames feitos durante a consulta, o médico oftalmologista é capaz de identificar uma pressão alta no olho, né, uma escavação aumentada do nervo óptico, né, que são fatores de risco para a doença glaucoma, né, a presença de uma córnea fina, que também é um fator de risco, né, a presença de miopia, que é um fator de risco para glaucoma primário de ângulo aberto, e a hipermetropia, que muitas vezes é um fator de risco para glaucoma primário de ângulo fechado, né, ou de glaucoma agudo, no caso. Então, esses fatores de risco a gente só fica sabendo quando vai ao oftalmologista. Então, aí a importância de ir ao oftalmologista de vez em quando. Então, essa foi nossa aula de hoje. Tá? A gente deixa aqui o nosso próximo tema, que serão os tipos de glaucoma, um tema também bastante interessante e relevante. Né? A gente deixa aqui embaixo aqui da tela, né, o nosso canal no YouTube. Pedimos que vocês se inscrevam lá, né, para serem avisados das próximas aulas. Tá? Os nossos canais no Instagram e o nosso e-mail, né, para quem quiser entrar em contato, a gente se coloca à disposição. Espero que vocês tenham gostado dessa aula também, tá bom? E um grande abraço a todos.